Seja bem-vindo ao canal Descomplicando as Escrituras, tudo bem? Meu nome é Edileno Medeiros e estamos de volta com o nosso quadro Descomplicando o Texto, em que eu trago um texto aqui pequeno e a gente vai tentar entender o que esse texto significa à luz de toda a Bíblia Sagrada. Depois de um período aí ausente em função do meu filho que nasceu, e isso requer um tempo dos pais, mas agora estamos de volta e vamos retomar o nosso quadro Descomplicando o Texto. Vamos nessa? E o texto que eu separei para hoje foi o texto que está lá em Apocalipse, capítulo 3, versículo 20. Veja o que diz o texto. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e cearei com ele, e ele comigo. Veja que esse texto ele é usado como uma ferramenta para quem defende ou para quem aí abraça a teologia chamada arminiana, cita ou usa esse texto como base para falar da liberdade que o homem tem de escolher a Deus ou não, de querer a Deus ou não. Mas isso acontece por conta de um tipo de interpretação que é feito que, no ponto de vista reformado, essa interpretação é equivocada, porque ela não abrange toda a realidade das Escrituras. Veja que realmente o texto diz assim, olha, eis que estou à porta e bato, alguém está na porta batendo. O texto está dizendo isso, é claro, não tem como nós negarmos isso. Se alguém ouvir a minha voz, olha, se, essa condicionante também está lá no grego, Essa condicionante se, ela também se encontra lá no texto grego, A conjunção ei ou ean, ela também está lá no grego. Então não tem como nós tirarmos ela do texto se ela se apresenta lá. Então, eis que estou à porta e bato, alguém na porta batendo, se alguém, então ele coloca, olha, essa condicionante, se alguém abrir a porta, então, ou seja, alguém bate, quem está ouvindo a porta vai precisar abrir, se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, então quem está batendo vai entrar e ceiar com aquele que abriu a porta. Quem está batendo nós sabemos que é próprio Cristo. Mas quem é que vai abrir a porta? É o homem, a todos os homens. Então a gente começa a tentar entender o que esse versículo significa à luz de toda a Escritura, porque se nós ficarmos somente circulando em cima desse versículo, obviamente que há necessidade de um homem abrir a porta para que Deus então entre. Mas vamos entender o que isso significa, e para a gente poder entender o que esse texto, o que esse versículo significa, a gente precisa compreender que há duas formas de interpretar a Bíblia. Existe o que é chamado de hermenêutica circular, em que você pode ficar circulando em cima de um versículo e dali tirar vários princípios, várias aplicações, vários sentidos para aquele texto, se você circula dentro dele. Mas existe um princípio fundamental de interpretação bíblica que diz que a Bíblia interpreta a si mesma. Então, o que nós devemos fazer? Procurar as respostas para os versículos à luz de toda a Bíblia Sagrada, porque é ela interpretando ela mesma. A isso nós chamamos de hermenêutica espiral, em que o que a Bíblia apresenta, como por exemplo nesse texto aqui de Apocalipse 3:20, ela precisa apresentar em outros textos, porque senão tudo que vamos conseguir fazer é colocar um versículo contra o outro e dizer que a Bíblia está se contradizendo. Ou alguns dizem ainda, não, essas duas coisas caminham juntas e é um mistério, Deuteronômio 29:29, Muitos invocam aí Deuteronômio 29:29 quando não conseguem explicar determinadas coisas, e por vezes fazem isso quando na verdade seria muito mais fácil, olha, eu não sei explicar isso, e ao invés de falar que isso é um mistério de Deus, porque como São Tomás de Aquino dizia, que há mistérios na Bíblia que nós não conseguimos explicar. A Trindade é um deles, por exemplo, mas São Tomás de Aquino dizia que Deus, o que Deus queria que soubéssemos acerca dele, ele escreveu em um livro, ele se revelou. Então, tudo que está nesse livro é possível ser compreendido. Então, muitos fogem pela tangente dizendo que esse é um mistério de Deus. Mas vamos entender o que isso significa? Então, essa hermenêutica espiral, ela procura entender a Bíblia na sua totalidade, ou melhor, ela procura explicar as perícopes à luz da sua totalidade. Porque se a perícope aqui, nesse caso no livro de Apocalipse, diz uma coisa, essa coisa que é dita lá, ela precisa ser encontrada em toda a Bíblia. Pelo menos a ideia precisa ser encontrada em toda a Bíblia. Porque caso não aconteça, isso aí há um problema. Nós precisamos entender que isso chama-se de paralelos são textos semelhantes, paralelos ali de ideias, Tem o paralelo de palavras, de frases,
e de ideias. Então a gente precisa entender se isso também está dito em outros livros para que nós possamos então dar resposta para isso. O que nós não podemos fugir é que sim, existe alguém batendo na porta, e esse alguém, Apocalipse fala que é Jesus Cristo, e que há a necessidade de que alguém abra essa porta para que Jesus Cristo não possa entrar e ceiar com ele, né? Então, veja, onde é que nós vamos encontrar a resposta aqui para esse versículo? Lá em João. Interessante que o autor de Apocalipse também é João. Então veja o que diz lá o Evangelho de João, no capítulo 10, nos versículos 27 até o 29. Diz assim: as minhas ovelhas ouvem a minha voz. Opa, aqui ó, ouvem a minha voz. As minhas ovelhas ouvem a minha voz. Se aqui é Cristo em Apocalipse dizendo que ele que está batendo a porta, agora nós temos o mesmo João que escreveu Apocalipse, inspirado pelo Espírito Santo, agora ele diz... Ele relata aqui em Cristo falando, olha, as minhas ovelhas ouvem a minha voz. E Cristo fala lá em Apocalipse, eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz, opa. Então, é um princípio para que nós possamos interpretar o texto, à luz do que o texto diz, é você fazer perguntas para o texto. Então, isso é uma ferramenta muito boa de você fazer. Vamos voltar em Apocalipse. Veja, eis que estou à porta e bato. Pergunta, quem está batendo a porta? O texto. O texto já. Quem está batendo a porta? Cristo. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei com ele e cearei com ele. Peraí, se alguém abrir, quem é esse alguém? Né? Quem é esse alguém que vai abrir a porta? E quem é esse alguém que vai ouvir a voz? Por que esse alguém vai ouvir a voz? Então perceba que eu estou conversando com o texto e o texto está me respondendo, ou melhor, está trazendo pontos de interrogação, não respostas ainda. E eu preciso buscar essas respostas aonde? Na totalidade das Escrituras. Quem está batendo a porta? Apocalipse apresenta, é o próprio Cristo. Se alguém, quem é esse alguém que vai abrir a porta? Né? Então, não sei ainda. E por que esse alguém vai abrir a porta? Né? Então, nós precisamos agora buscar as respostas que eu fiz para esse texto à luz de toda a Bíblia. Lembra da espiral hermenêutica que é a melhor interpretação que se pode fazer? De maneira que você extraia do texto o sentido real que ele possui, o sentido que o autor deu a ele. Então, veja, o que João vai dizer, o mesmo autor de Apocalipse vai dizer lá, citando ali as palavras de Jesus, as minhas ovelhas ouvem a minha voz. Se alguém ouvir a minha voz, Jesus fala, as minhas ovelhas ouvem a minha voz. Eu as conheço e elas me seguem. Eu lhes dou a vida eterna, jamais perecerão e ninguém as arrebatará da minha mão. Aquilo que meu Pai me deu é maior do que tudo e da mão do Pai ninguém pode arrebatar. Então Jesus Cristo está respondendo o que mesmo Jesus Cristo disse lá em Apocalipse. Ei, as minhas ovelhas ouvem a minha voz, elas ouvirão a minha voz, elas me conhecem e eu as conheço. Isso significa que Jesus Cristo, Deus por meio de Jesus, se envolveu com as suas ovelhas. E aí você agora pode responder o texto de Apocalipse. Né? Quem está batendo na porta? Cristo. Se alguém ouvir a minha voz, aí você pergunta, quem vai ouvir a voz? As ovelhas. Que ovelhas são essas? A gente pode ir buscando em toda a Bíblia. E aí o apóstolo Paulo vai dizer em Efésios que são aqueles escolhidos antes da fundação do mundo, que são os eleitos de Deus. E esses eleitos de Deus não podem ser arrebatados da mão de Deus. Tá? Então perceba que quando nós caminhamos para poder entender o sentido real que o autor deu ao texto, nós precisamos fazer perguntas ao texto e precisamos interpretá-lo à luz de uma espiral hermenêutica, à luz de toda a Bíblia Sagrada, porque a Bíblia é respondendo à própria Bíblia. Existe um princípio que a gente chama de evidência da sacralidade das Escrituras, que é as evidências internas, né, da Bíblia Sagrada. E uma dessas evidências internas é a unicidade temática do livro. De Gênesis a Apocalipse, o livro tem um único tema, que é a redenção do homem, ou a salvação do homem, ou a regeneração do homem, por meio da obra de Cristo Jesus. Então nós vemos aqui que o próprio Cristo, no relato de João, responde quem é esse alguém. O próprio Cristo diz quem é que vai ouvir a voz, né? Então, quando nós olhamos para o texto de Apocalipse 3:20, diz que estou à porta e bato, se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei em sua casa e cearei com ele e ele comigo. Então, quem vai abrir a porta? O mesmo João responde, as ovelhas, por meio de uma fala de Cristo, né? Então, se Cristo fala que ele é que está batendo a porta, ele vai dizer quem é que vai ouvir a voz dele. As minhas ovelhas ouvem a minha voz e eu as conheço, né? E elas me seguem e eu lhes dou a vida eterna. Jamais perecerão e ninguém as arrebatará da minha mão. Aquilo que meu Pai me deu é maior do que tudo e da mão do Pai ninguém pode arrebatar. Então, não tem chance de o eleito de Deus perder a salvação. Quem é que vai ouvir? Não é um homem qualquer que vai ouvir, mas sim aqueles que Deus elegeu
antes da fundação do mundo. E por que Deus os elegeu antes da fundação do mundo? Pelo beneplácito da sua vontade, porque Ele quis. E ao fazê-lo, Ele provê os meios para que isso aconteça. E qual é o meio para que isso aconteça? A obra do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então, esse texto de Apocalipse, ele não é um texto que vai fundamentar a teologia arminiana. Muito pelo contrário, ela vai sustentar a teologia de teologia calvinista, né? Essa sistematização que João Calvino fez quando começou a escrever ali as Institutas da Religião Cristã, quando ele começou a tratar desse assunto. Então, perceba que o texto responde o próprio texto. A Bíblia interpreta a si mesma. Converse com o texto, pergunte para o texto. E as respostas você deve encontrar em toda a Bíblia Sagrada. Né? Então, mais uma vez, para nós aqui encerrarmos esse nosso vídeo curto, quem é que está batendo a porta? Cristo. Se alguém ouvir a voz, quem é que vai ouvir a voz? O próprio Cristo responde: as minhas ovelhas. Por quê? Porque as minhas ovelhas, o próprio Cristo fala, ouvem a minha voz. Né? E elas me conhecem e eu as conheço. Né? E das minhas mãos ninguém vai tomá-las. Então perceba que é o texto respondendo o próprio texto. Tá certo? Então esse foi o nosso quadro Descomplicando o Texto. Vamos postar aqui vídeos todas as semanas, trazendo textos bíblicos para que possamos aqui explicá-lo à luz de toda a Bíblia Sagrada. Se você tiver algum texto que você queira uma explicação sobre ele, deixe aí nos comentários, curte esse vídeo, comenta esse vídeo, compartilha, se inscreve no canal, se torne membro. Tem um curso de introdução à interpretação bíblica para quem é membro do canal, um curso que está sendo postado agora, disciplina aula por aula, sobre as heresias, explicando as heresias ao longo da história da igreja. Então ajude esse canal a crescer, ajude esse trabalho a se expandir, tá certo? Então que Deus possa abençoar a sua vida e até o nosso próximo vídeo, se Deus assim nos permitir.